Olá pessoal, o lance é o seguinte: a Globo exibiu há poucas semanas o final de uma série que passou nesses últimos meses, que foi Os Dias Eram Assim, a respeito da ditadura militar e transição para a democracia nos anos 80. E agora ela está exibindo uma nova série que se chama Os Filhos da Pátria. É interessante porque as duas séries mentem. As duas séries são um trabalho cinematográfico, teledramatúrgico, no sentido de mentir. Os Dias Eram Assim é alguma coisa mais irreal, mais inverdadeiro, mais mentiroso do que se poderia fazer. A ditadura militar, que não foi ditadura militar, foi regime militar, não tem nada a ver com aquilo que a Globo mostrou. A Globo criou uma novelinha, Nos Dias Eram Assim, em torno de meia dúzia, aquela mesma meia dúzia de estudante universitário dos anos 60, meia dúzia de estudantes universitários e artistas que eram contra o regime. A maioria esmagadora do povo, a maioria esmagadora da sociedade brasileira estava vivendo os seus melhores dias, estava vivendo a realização de um sonho. Nunca tanta gente na sociedade brasileira viveu tão bem, viveu de maneira tão digna, viveu de forma tão maravilhosa como viveu naqueles anos em que o país chegou a crescer 12% em um ano. Esse é o Brasil real. Isso é o que de fato aconteceu. Mas a Globo não. A Globo, Nos Dias Eram Assim, vai fazer a narrativa da meia dúzia. A Globo, assim como a esquerda, e a Globo ela é o canal televisivo da cultura de esquerda, a Globo quer fazer acreditar que o Brasil foi aquela meia dúzia. A Globo quer transformar a história de meia dúzia que lutaram contra a ditadura no Brasil na história do povo brasileiro. Não foi nada disso. Agora está passando Os Filhos da Pátria. Novamente a Globo mente. Ela quer criar a ideia de que o país não deu certo hoje, não deu certo ontem, não deu certo nunca. A Globo quer pisotear na história brasileira, corrompendo essa história, mentindo sobre essa história, inventando coisas inexistentes. Os Filhos da Pátria para a Globo seria mais ou menos assim: a narrativa de um país que já nasceu torto, de um país que já nasceu malandro, um país que sempre foi o que é agora. Mentira, não é nada disso. A história brasileira é uma história maravilhosa. É claro, é uma história de golpes e contragolpes, é uma história de idas e vindas, é uma história de altos e baixos, mas Os Filhos da Pátria certamente não é a narrativa do que o Brasil de fato foi. Os Filhos da Pátria quer instilar na sociedade brasileira um desamor, um desgosto, uma tristeza com o próprio país. Quer fazer aquilo que tenta se fazer no Brasil desde que a República foi implantada em 1889. Apagar o nosso passado, um passado grandioso, um passado rico, um passado de grandes histórias, de grandes homens, de grandes nomes, de grandes lutas. O que se quer dizer, o que se quer narrar é a mediocridade, o atraso, a mesquinharia, a putaria. É isso o que a Globo narra em Os Filhos da Pátria. Mente nos Filhos da Pátria como mentiu Nos Dias Eram Assim. O Brasil é outra coisa muito mais importante, muito mais rica, muito mais profunda, muito mais maravilhosa do que isso que é narrado nessas séries produzidas pela Globo. É entristecedor ver a maior empresa de televisão brasileira expondo, exibindo em horário nobre de televisão uma série tão porca, tão malandra, tão vagabunda que nessa série que a Globo está exibindo. Um grande abraço. Obrigado.